A gente mostrou mais cedo declarações do presidente Jair Bolsonaro num tom bastante exaltado contra o ex-presidente Lula e contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Naquela mesma entrevista, Jair Bolsonaro falou sobre o Auxílio Brasil e também sobre a transposição do Rio São Francisco, que, segundo ele, era para ter sido concluída no ano de 2012, mas só foi finalizada neste ano, ele diz, por causa da corrupção do governo petista. Eu acredito que agora, por ocasião desse segundo turno, tem os debates, são 2 pessoas apenas, e eu pretendo muito mais focar em realizações. Eu costumo perguntar, né, o que o ex-presidente Lula fez para o Nordeste? Eles ficaram aí 14 anos no poder. Nem mesmo o auxílio aos mais necessitados, ele conseguiu dar um valor razoável, como sempre tenho dito. O Bolsa Família começava com R$ 41, pagava-se em média R$ 90, nós pagamos no mínimo R$ 600. E atende a muita gente do Brasil todo, do Nordeste também, pessoas humildes, pobres, necessitadas. E esse auxílio de R$ 600 será mantido, ao contrário, como alguns vêm dizendo. Também a transposição de São Francisco, uma obra que começou a ser pensada com Dom Pedro, segundo o próprio Lula disse, era para ter sido concluído em 2012. Não foi. Por quê? Má gestão, corrupção, desvio, outros interesses. Nós concluímos a obra em 2022. Questionado também sobre o bloqueio no orçamento das universidades públicas, o presidente Bolsonaro disse que os recursos devem ser pagos até o fim do ano. O governo anunciou em setembro um bloqueio de mais de 2,5 bilhões de reais no orçamento da União, mas não detalhou quais ministérios sofreriam contingenciamento. Nesta semana, representantes das universidades disseram que o corte na educação superior chega a mais de 300 milhões de reais. A situação, segundo as instituições, causaria a paralisação dos trabalhos. Ontem, o Ministério da Educação informou que os valores devem ser desbloqueados. Vamos ver então o que disse o presidente Bolsonaro hoje. Vai ser pago no final do ano. O orçamento da educação do corrente ano é 900 milhões de reais maior do que o anterior. Em certos momentos, eu tenho que postergar o pagamento. Nunca deixamos de pagar tudo, de empenhar tudo. Apenas vai ser pago em dezembro, nada mais além disso. Quando se fala em orçamento, o orçamento não é um decreto presidencial. O orçamento é uma proposta, o governo manda para o parlamento e o parlamento aperfeiçoa e manda de volta para a gente. Então, vocês publicaram muito, o Bolsonaro vai cortar merenda escolar, não vai ter ovo ano que vem, vai faltar fralda geriátrica, a farmácia popular vai sofrer cortes. Tudo é corrigido pelo parlamento. E daí vem para cá, a gente sanciona sem problema nenhum. O presidente também falou sobre o atual momento da economia brasileira. A questão dos combustíveis, inflação lá para baixo, deflação no 3º mês consecutivo. Problemas que nós tivemos, que era claro, a falta de fertilizante no Brasil. Fui à Rússia negociar com o presidente Putin ao fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Poucos meses depois, chegaram navios, quase 30 navios. Garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Sem falar uma coisa das pautas conservadoras, defesa da família, defesa da vida desde a sua concepção, defesa ao legítimo direito da vida, tratar com dignidade um homem do campo. O pessoal do MST também, tanto é que ao titularmos terra pelo Brasil, tiramos essas pessoas da escravidão do PT. O maior percentual de votação minha estão em assentamentos, outrora um local do PT. E ele não dava título para essas pessoas, concedemos já 420 mil títulos, mais que FHC, Lula, Dilma e Temer juntos. Só no corrente ano demos mais título, em 8 meses, do que 8 anos do governo Lula. Mais ainda, só curiosidade, já que os números não mentem, né, nessa questão, sem qualquer crítica, apenas números. No governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia. No governo Lula, 20 por mês. No meu governo, 5 por ano. O Brasil está voando na economia. Desemprego lá para baixo, PIB lá para cima. O Brasil já voltou a um período melhor do que o pré-pandemia.
E muitas vezes a pessoa quer mudar. Cuidado, que as mudanças, às vezes, podem ser para pior. Todas as mudanças que a América do Sul fez, piorou o respectivo Estado, né? E nós sabemos que essas pessoas que pioraram por escolhas mal feitas, parece que querem repetir essa escolha no Brasil. O presidente volta com um discurso até que não está tão irritado como estava no começo, nas sonoras que a gente mostrou, nas falas que a gente mostrou, mas num tom diretamente belicoso em relação ao PT. Sim, e tentando se defender ali na economia do ônus de ser governo. O Bolsonaro, ele sempre se escora muito nisso, né? Ontem a gente viu a polêmica, eu até falei que era uma guerra de versões, né? Um dizendo que não tinha contingenciamento, outro dizendo que tinha corte. Hoje o governo admitindo que sim, teve corte e está desbloqueando o dinheiro. E o Bolsonaro vive esse conflito, porque ele é governo. E aí ele tem que fazer escolhas. Quando ele resolve colocar um monte de dinheiro no orçamento secreto, falta dinheiro de outro lado. Aí ele diz, não, a responsabilidade não é minha. Eu mandei uma proposta, é o parlamento que decide. Não, quem faz a proposta de orçamento, quem governa é o governo. Depois o Congresso, sim, ele estabelece, ali ajuda a estabelecer as prioridades, ele tem toda a liberdade para modificar o orçamento. Mas a responsabilidade de mandar um orçamento ou fazer um contingenciamento de recursos para a educação é do Poder Executivo. E o governo tem base no Congresso justamente para defender as suas propostas. As prioridades que ele colocou. É para isso que existe um Poder Executivo que monta um orçamento federal. E acho que vale de novo, Marcos, só para pegar daquele primeiro trecho sobre Rio-São Francisco, né, sobre transposição, que é um discurso recorrente do presidente de puxar para si a conclusão da obra, mas, de novo, lembrando que é a região em que a vantagem do PT, e isso se repetiu neste primeiro turno, como a gente mostrou, é bastante forte. Foi de nada menos do que quase 13 milhões de votos a favor do candidato da oposição em relação ao do governo.